Sem estilo. Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos no podcast da AGEF, em parceria com a TV Diário, dentro do projeto Ação em Rede. Como de costume, hoje estaremos mais uma vez conversando com um dos nossos associados, que é a Universidade de Mogi das Cruzes, o MC. Para esse bate-papo, convidamos o pró-reitor acadêmico, Cláudio Brito, nosso amigo, e também o diretor administrativo, Luiz Carlos Leite. Prazer tê-los com a gente hoje. Acho que vai ser um papo muito gostoso, muito bacana, atualizar o público de Mogi das Cruzes e de região do que vem acontecendo de novidades na universidade. Acho que é muito importante. Boa noite, senhores. É um prazer estar com vocês aí. Boa noite, Cláudio. É sempre um prazer conversar não só com você, mas falar sobre o MC e falar sobre a AGEF. Então, muito bacana. Boa noite, Cláudio. Legal. Senhores, olha, eu conheço um pouco a universidade, vindo hoje para esse podcast, estava refletindo, bati um papinho um pouquinho antes com o Luiz. Acho que as pessoas não conseguem imaginar qual é o impacto no desenvolvimento econômico e social quando uma cidade tem uma universidade do porte de uma UMC. Eu não tenho dúvidas que isso é um divisor de águas. A universidade esse ano completou quantos anos? 61. 61 anos. Essa posição visionária do nosso chanceler aí, o Padre Melo, né? Que na oportunidade foi realmente uma pessoa visionária. Estava lembrando com o Luiz aqui, acho que há uns 30 anos atrás a gente já lembrava do trânsito que era na Mogi Dutra, né? Da entrada e saída da cidade, de estudantes vindo estudar aqui no nosso município. E ainda hoje, quando a gente se depara com algum empresário, algum conhecido de renome, ele estudou na UMC. E acho que isso é um motivo de muito orgulho para a cidade. Mas, senhores, eu gostaria que vocês falassem um pouco, começando pela história da universidade, acho que os 61 anos, e falar um pouco para a gente o que vem acontecendo nos últimos anos, não só no desenvolvimento econômico e social, mas também de toda essa mudança que acontece, eu diria, a mudança geopolítica, né? Hoje a sociedade, o pós-Covid, impactou a todos e, de maneira geral, todos tiveram que repensar o seu futuro. E acho que a universidade também teve que fazer essa lição de casa. A palavra está com vocês. Comigo, Luiz? Então, vamos lá. Eu acho, Cláudio, que não só o cenário geopolítico mudou, mas no Brasil, nas últimas 2 décadas, na última mais ainda, a educação mudou muito. Sem dúvida. Né? Então, para quem estiver escutando a gente e for mais antigo, até a década de 70 por aí, tanto que nós somos, né, como universidade, nosso credenciamento é de 73. Né? E a gente é a primeira universidade privada do estado de São Paulo, a segunda do Brasil. Impressionante. Se você for ver, 73 não faz tanto tempo assim, eu nasci em 70. Sem dúvida. Né? Nessa época, você tinha entre São Paulo e aqui, no final da linha do trem, quantas universidades você tinha? Muito poucas. Sem dúvida. Né? Então, tanto que está no livro da UMC, está na história, que o Padre Melo, lá no começo, a gente tem fotos do vestibular da UMC com 30 mil inscritos. Impressionante. Nunca mais vai acontecer isso. Né? Sem dúvida. Que ele lançou aqui na cidade um programa de que as famílias hospedassem os vestibulandos em casa. Porque Caramba. não tinha... Se hoje já não teria, imagina naquela época hotel em Mogi, no tempo que vestibular demorava 2, 3 dias. Né? O impacto que isso gera na sociedade como um todo é impressionante. E no crescimento de Mogi. Sem você vê dúvida. que o entorno divisor de aqui da águas. universidade... Né? É um divisor de águas. A estação chama estudantes por quê? Porque o Padre Melo conseguiu puxar uma estação do centro de Mogi para a porta da universidade. Né? A gente tem 140, 150 mil egressos, 1000 formandos nesses anos todos. Caramba. É muita gente do Oiapoque ao Chuí. Né? E numa época que pouca gente fazia nível superior. Tinha né? acesso a isso, inclusive, né? Só tinha instituições públicas, né? A maioria que não tinham cursos noturnos, os cursos eram de dia ou eram integrais. Então, quem não tinha pai para poder pagar, não fazia. Né? Então, o ensino mudou muito. Em compensação, hoje, você vai em São Paulo, principalmente, época de vestibular, é um outdoor do lado do outro. Você tem uma instituição de ensino em cada esquina. É verdade. Né? Popularizou muito, né? Muito. Então, e as mensalidades com isso caíram muito. Né? Sim. Os grupos grandes entraram, então eles trabalham numa escala que, obviamente, a gente de médio porte não pode entrar. E você acha que isso, Cláudio, impactou na qualidade do ensino, de alguma forma? De maneira geral, eu falo. Eu não quero ser antiético, né? Sim. Mas eu me obrigo a ser. Né?
É óbvio que quando você trabalha com escala, e nós somos aqui os 3 pessoas do business. Sem dúvida. Quando você trabalha com escala, de alguma coisa você tem que abrir mão. É verdade. Né? Você não consegue trabalhar. Esses grupos não podem ter especificidade, porque se tiver, eles perdem o ganho de escala. Então, se eles tiverem em cada cidade que eles trabalham, cada instituição que eles têm, se eles tiverem uma matriz curricular para cada curso, imagina. Que eles têm que ter uma matriz curricular de direito igual no Brasil inteiro. Sim. Porque eles compram um livro direto da editora para o Brasil inteiro. É verdade. Né? Uma outra coisa também. O nosso marketing forte é que na UMC nós temos aula. É incrível isso. Sem dúvida. Por incrível que pareça, isso virou um diferencial. Porque as instituições é aula 1 ou 2 vezes por semana. Caramba. Foi tudo para educação à distância. E nesses grupos grandes, o que eles estão fazendo na educação à distância? Você pega algumas disciplinas, coloca na educação à distância, e naquela sala virtual você junta aluno do Brasil inteiro. Caramba. E aí você não tem essa interação de uma Esse discussão tempero. de um tema, o tempero. O tempero local. Né? Né? É você verdade. pode ter um curso de direito, porque existem todos os cursos, tem regras, tem diretrizes curriculares que o MEC manda. Mas o tempero cada instituição tem que dar. É isso. Assim como o marketing. O marketing deles é corporativo. Olha, o presencial, eu me lembro que na minha carreira executiva, muitas vezes um subordinado vinha conversar comigo que ele fez a graduação e ele gostaria de fazer a pós-graduação. E eu sempre falei, olha, a pós-graduação é uma oportunidade única de você calibrar o conhecimento que você adquiriu durante a graduação. Porque você vai conviver com outros graduados que estão nas suas empresas, com algumas experiências, e aí você vai trocar ideias. Então, essa interação, Cláudio, ela é fundamental para o crescimento técnico e, obviamente, acadêmico do profissional, né? E eu acho, até no nosso EAD, na UMC, a gente trabalha dessa forma. Eu sou professor da vida inteira, né? Eu acho que a experiência, nós 3 passamos por isso. A experiência universitária no campus, ela é insubstituível. Então, mesmo que o aluno tenha grande parte das aulas, ou a totalidade dessas aulas quase, no EAD, no ensino à distância... O remoto, né? No remoto, que foi a pandemia que nos trouxe, não existiu o remoto, né, que existe uma diferença. O EAD é aquele padrão aula gravada, tutoria, né, não é diretamente pelo professor. A aula remota, ela pode ser síncrona, ou seja, nós estamos num momento síncrono. Sim. Você fala, eu respondo para você. A gente poderia estar conversando isso aqui através de um chat. Sem dúvida. O chat também é. Agora, o fórum não é síncrono, ele é assíncrono. Você pergunta e depois eu te respondo. Né? Sim. Mas, então, mesmo no nosso EAD, a gente entende que aquela vida dentro da universidade, essa vivência que nós aqui tivemos, a nossa geração teve, ela é muito importante. Que ali, você falou, é o networking. Sem dúvida. É você aprender. Por que as pessoas falam que no EAD a evasão é tão alta? Porque o aluno não se identifica. É verdade. A própria marca da instituição é uma marca. Né? No caso da UMC, obviamente, ele vê a Universidade de Mogi das Cruzes, ele sabe onde é. Sem dúvida. Por lógica. Né? Sem dúvida. Mas as que não têm o nome da cidade amarrado na marca, no nome, ele não sabe, ele não tem vínculo. Então, ele vai lá, se ele tiver qualquer dificuldade financeira para pagar, ou se ele tiver qualquer descontentamento com uma aula lá, um troço, ele vai embora. Sim. Ele perde o vínculo. É uma relação muito fria, né? Fria. Então, isso, hoje, próprias instituições que já se antenaram disso, estão mudando o próprio EAD. Tentando fazer uma coisa mais... as plataformas mais amigáveis, o conteúdo mais gamificado e essa relação mais próxima. Mesmo as empresas que foram para o home office e agora já estão gradualmente voltando, porque a necessidade do convívio e da interação com os pares e tudo mais, ela é fundamental. Eu acho que a tecnologia, e na pandemia nos ensinou muito isso, né? A gente aqui, ainda mais a gente aqui em Mogi, né? Quantas vezes a gente precisava sair daqui para ir em São Paulo numa reunião? Se fosse às 10 da manhã, você tinha que sair de Mogi às 7. Né? Então, a reunião virtual nos ajuda muito, mas tem reuniões... Imagina esse nosso podcast aqui, um de cada da sua casa. Sim. É muito complicado. Então, esse olho no olho, o ser humano precisa disso. Esse é o ser humano. É a interação. A interação é fundamental. E você sente agora que com essa dinâmica o aluno vem se aproximando cada vez mais? A juventude, Cláudio, mudou muito. Né? E vem mudando. E principalmente, o que eu sinto é que o jovem, hoje em dia, ele está muito mais em busca de experiências e de vivências
que a gente foi criado, sempre falo isso, para os nossos pais, o que eles diziam quando eles cobravam da gente, que eles queriam filhos bem-sucedidos. O que era um filho bem-sucedido? Era um filho com diploma, era um filho com um carro bom e com um emprego bom, de preferência público. Né? Uma casa própria. Meu pai dizia em alto e bom som: é inadmissível uma pessoa casar sem casa própria. Gente, mas esse era o planeta que ele vivia lá na época dele. Sem dúvida. Vai comprar um apartamento em São Paulo, ver quanto custa uma kitnet. É verdade. Não é assim tão simples, né? Então, o jovem, hoje em dia, ele não tem mais essa coisa de quantos a gente conhece. Não quero ter carro, eu ando de Uber tão bem. Né? Não, moro de aluguel. As capitais, o Brasil já está ficando assim, que na Europa, nos Estados Unidos já é assim há muito tempo. Em Nova York, em Londres, você não compra um apartamento. Você mora de aluguel a vida inteira, porque é incomprável, né? Então, essas assinaturas de carro hoje em dia também, daqui a pouco a gente não vai mais comprar carro. Né? Então, você tem o desapego do carro. Então, a gente tem que... Eu pensei muito nisso durante a pandemia, quando a gente ficou preso, né, isolado dentro de casa em 2020, que foi pensando em tudo isso, maquinando, que se você for analisar a mudança do jovem, né, e o nosso público na UMC, principalmente, é um público de 18, 20 anos, na sua grande maioria. Né? O que mudou? Se você pegar lá, desde a Revolução Industrial, se você for pegar a sala de aula, ela é idêntica. Você continua com o aluno numa condição passiva, sentado numa cadeira, o professor lá na frente, no quadro negro, ou quadro de canetinha, quadro de giz ou canetinha, aula expositiva. A gente, na nossa época, fazia palavra cruzada, jogava bolinha de papel. Sim. Né? Hoje em dia, a gente não tinha um celular. Com o TikTok, com o Facebook, com o Instagram, com o Tinder, para encontrar com alguém na cantina lá embaixo. Não tinha. Então, o professor hoje, para atrair a atenção do aluno... Caramba! É muito mais difícil. Nossa. Se você for ver, no nosso tempo de aluno, o professor usava o quê? Um retroprojetor, lembra das transparências de papel? Sim. De filme plástico? Era transparência, depois veio o projetor de slide, que já era bacana. Né? Já era uma inovação. Hoje em dia você tem um PowerPoint com data show. Sim. Se você for ver, mudou a tecnologia. Mas o método é o mesmo. O método é o mesmo. É verdade. Então, foi pensando nisso que eu li. Não, se o professor hoje, e também a gente vê as salas de aula, a gente tem algumas da UMC ainda, mas as salas de aula de antigamente, se for nas públicas, nas federais, a sala de aula você tem aquele tablado lá na frente e os alunos embaixo. Sim. O que queria dizer isso? Primeiro, exigia respeito, porque o professor era um ser superior. Sim. Eu estou aqui passando o conteúdo para vocês, réis mortais que estão sentados aí embaixo. Era isso. Né? Eu me formei em 95, eu tinha professor que fumava na sala de aula, na federal. Era permitido, mas de hoje seria um troço inadmissível. Sem dúvida. Então, eu pensei o quê? Se a gente não tirar o professor dessa condição de aula expositiva, fala, usa a lousa, e ele, de alguma forma, se aproximar do aluno e que o aluno entenda que ele... Isso eu acho que é uma coisa muito difícil, Cláudio, para a juventude hoje em dia. Entender que nós aqui, os profissionais, e ele quando se formar, nós somos empreendedores da nossa própria carreira. Ninguém vai arrumar emprego por ninguém, ninguém vai trabalhar por ninguém. Sem dúvida. Né? Diploma, hoje em dia, todo mundo tem. Então, ele vai ter que se diferenciar de algum modo. Então, ele tem que entender que ele é responsável por isso. Sim. E que ele é protagonista da relação ensino-aprendizagem. Até então, o responsável por isso era o professor. Sem dúvida. Como é que o professor pode abrir a cabeça de alguém e enfiar um conteúdo lá dentro? Funcionou com a gente? Não funcionou. Não funcionou. Né? Então, acho que o grande desafio desse é hoje, seja no ensino básico ou no ensino superior. Só que no ensino básico, eu vi outro dia uma reportagem do problema que os colégios têm de impedir o uso do celular na sala de aula. É um desafio isso, hein? Cara. Né? E muitos dos pais criticam. Não, mas você precisa falar com o meu filho. Liga no colégio. A gente não viveu assim? É verdade. Né? Então, mas é fazer com que o aluno entenda isso. Tipo, ele é responsável. A gente, como instituição de ensino, como prestador de serviço, o nosso serviço está sendo prestado. Sim. Depois, um dia, ele vai lembrar. Sim. A gente não pode obrigar, não pode forçar. Né? Não tem mais jeito. Não é desse jeito que funciona. Cláudio, assim, do ponto de vista da AGEF, a gente entende que a vinda da universidade, como associada à nossa, foi realmente um divisor de águas. Né?
quando a gente estruturou a entidade, uma das pautas importantes era a gente tentar pegar os stakeholders, né? E tentar aproximar a academia da indústria, né? Eu confesso para você que as atitudes da universidade, principalmente de vocês dois, foram assim foram superar as minhas expectativas. A maneira com que vocês encararam isso de frente bom, vamos realmente a 4 mãos construir essa estratégia. E eu me recordo que acho que você fez um projeto, acho que foi 2020, tinha até uma apresentação 20, tua. modelo 2020, acadêmico novo? Modelo acadêmico no final novo. de 20 para implantar em 21. E aquilo me impressionou muito, porque é muito claro que a gente tem alguns desafios. Hoje, o que a gente se depara, um dos maiores desafios, é a gente trazer o jovem para a indústria. O jovem não se vê trabalhando na indústria. Como você falou, todas as mídias sociais que tem e tudo mais, as expectativas, eu vou tentar ser um influencer, um gamer, né, um youtuber da vida e tudo mais, mas ele não se vê sendo um engenheiro. E nós temos uma demanda muito grande, principalmente na nossa região, de engenheiros. O outro desafio, que, no meu entender, ele foi acelerado ou agravado pós-pandemia, que é a mudança das profissões e dos empregos. A gente tem vários números, né? Os mais pessimistas falam que mais de 60% das profissões que existem hoje não existirão daqui a 20 anos, né? Os mais otimistas falam que o número é 58%, ao invés de 60%. Eu pergunto para vocês, como é que a universidade encara isso e como é que ela vem se preparando para esse grande desafio porque eu acho que muito mais do que formar profissionais, a gente precisa formar cidadãos, né? Na verdade, se a gente for encarar. Pessoas, né? Porque a questão dos soft skills aí é um determinante importante para essa absorção de novas ideias, de novos conceitos, do lado empreendedor, inovador. E eu sei que vocês fizeram um trabalho muito bacana na universidade, Cláudio. Quer falar? Tem aquela parte do empreendedorismo que nós também. Sim. Isso é fundamental. Porque assim, acho que a gente vem... acho que a pandemia também foi muito boa. Para mim, pelo menos foi, porque eu tive muito tempo de pensar. Né? E de rever. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa essencial para todos nós. Ninguém nunca imaginou que aquilo que aconteceu ia acontecer. Sim. Se alguma vidente falasse que todos os aviões do mundo ia estar tudo aterrissado, não tinha nenhum voando, sim, que você ia ter a Paulista sem ter um cachorro andando na Paulista, é um troço... Né? Ninguém nunca imaginou. Ninguém imagina. Né? Então, por tanto tempo, né? 2 anos. Por tanto tempo. Né? Foi, voltou. Né? Mas eu acho que isso fecha muito com aquilo que a gente conversou. Né? Essa questão. Primeiro, a gente tem a questão da inteligência artificial. Sim. Quando se fala, os estudiosos que falam das profissões que vão deixar de existir, exatamente, né, muitas delas pensando em inteligência. Sim. Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo, já ficaram, mas eu vou usar um exemplo para explicar melhor. Que é a profissão de advogado. Eu acho que esse exemplo que eu uso, ele fica muito claro. Com a inteligência artificial, isso já existe, vai ter cada vez mais. Por exemplo, quando um advogado vai escrever uma petição qualquer para o juiz, só o que ele demora buscando jurisprudência, sim, buscando isso ou aquilo, você com inteligência artificial, ela vai fazer isso para você rapidamente. Segundos, né? Mas o que uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer? É você chegar na frente de um júri, fazer todo aquele teatro, vamos chamar dessa forma, né? Que o advogado criminalista faz, e convencer o júri que 7 tiros pelas costas é legítima defesa. Vamos combinar que isso não tem inteligência artificial no mundo que faça. Uhum. E esse advogado que conseguir fazer isso, ele vai ganhar muito dinheiro. Sem dúvida. Né? Um professor, muitas coisas, mas aquele professor que como é que você vai pôr um robô para dar aula? Como é que o robô tem didática? Porque os robôs podem até ser que no futuro tenham um sentimento, a gente não vai estar mais aqui. Sem dúvida. Mas se eles tiverem, mas eles não vão ter. Então, quando a gente fala de soft skills, também é uma forma de exemplo muito mais fácil de ficar citando todas as soft skills, é o que eu sempre falo. Hard skills, né? Ou seja, que é o seu diploma. Sim. Que é que a gente falou, antigamente você ter um diploma, a gente só trabalhava com você hard. Falar inglês. Sem dúvida. Você mexer com computador era um diferencial. Sem dúvida. Você, numa entrevista de emprego, ia lá na frente. É verdade. Hoje em dia, grandes coisas.
O inglês ainda é muito limitado no Brasil, mas então assim, mexer numa máquina, os diplomas que você tem, o mestrado, doutorado, claro que academicamente isso continua valendo muito. Isso você consegue. Porque a informação que na nossa geração você tinha que ir numa biblioteca para cheirar cheiro de naftalina, né? Hoje em dia, no celular, em milhares de segundos, você consegue a informação de ontem, de hoje. Né? Mas quando você fala em soft skills, que poder de persuasão, a liderança, isso você não aprende. Isso você desenvolve. Sim. Então, não é, sabe, a gente pode dar ferramentas para que você desenvolva, mas não sei como decorar. Quantas pessoas a gente conhece aqui que se formaram em primeiro lugar da turma, em termos de desempenho profissional não são aquilo. Tá. Porque que eram pessoas que têm a capacidade de decorar ou de gravar, que lê o caderno na véspera da prova, chega lá, psicografa tudo, né? E depois, se você perguntar... então, assim, mas essa habilidade, essas soft skills, então, por isso que hoje em dia se fala que cada vez mais 85% dos profissionais tem que ter, 85% de cada profissional são soft skills. Sim. E o resto de hard. Porque as hard skills realmente você pega no... Então, eu acho que isso é uma novidade que não deveria ser, né? Mas e quando você fala da GEF, coisa que eu sempre vi dessa forma. Não, se a gente... Meu Deus do céu, parece o óbvio. Quer dizer, é óbvio, né? Se a gente, como instituição de ensino, como academia, a nossa função não é dar diploma, é preparar aquele profissional como ser humano, como profissional, dar a hard skills, as hard que ele precisa, mas da soft. Como é que a gente pode fazer tudo isso sem olhar o mercado? Lógico. Mas a academia, isso é muito característica da academia, é ela viver dentro dos seus muros, olhando para o seu umbigo, né? Fazendo pesquisa, quando se faz, obviamente, as que fazem pesquisa, de ponta. Só que aí você passa do portão da universidade e não existe um mundo mais, né? É verdade. Então, essa interação, e quando ela tem que ser com a indústria, não é só com a indústria, mas com as empresas, com tudo, que é escutar o que o mercado está querendo, o que o mercado precisa, e dentro disso, o que nós podemos mudar. Só que a gente tem que continuar atendendo ao MEC, uma série de coisas. Mas mudar isso, acho que essa é a essência. Acho que essa é a pegada. Né? Por aí. Porque também a indústria, por sua vez, ela também tem os seus desafios. Sim. Né? De conseguir a própria perenidade do modelo de negócio, ela é colocada em xeque a todo momento. E ela tem que estar buscando isso. Nós temos a empresas associadas à Roganas, que até então ela fornecia o pó metálico para a fabricação de uma peça sinterizada que vai no motor de um carro a combustão. E com a eletrificação, na verdade, ela vai ter que desenvolver pós metálicos para que sejam usados numa impressora 3D que vai imprimir uma peça, que não necessariamente vai ser de um motor a combustão. Cara, e essa busca de oportunidades de negócio é um desafio diário. E hoje nós estamos saindo de dentro da escola para ir de encontro à comunidade. Sem dúvida. Então isso é fundamental. Ouvir o que está acontecendo, quais são as demandas, né? A interação com a sociedade, que a gente não tinha antes. É impressionante. Eu falei, isso. essa coisa de... É uma tendência, como você falou, isso que você falou da empresa serve para a instituição de ensino. Que é o quê? Olhar para o seu umbigo. É lógico. E não... Quando a gente olha... Todo mundo se acha inteligente, se acha bonito, se acha tudo. Mas você tem que olhar o outro. Sem né? dúvida. E a instituição de ensino, por ter ali dentro todos os seus mestres, os seus doutores, as suas bibliotecas, o seu conhecimento, ela acha que realmente... Eu, como professor, óbvio que se você perguntar para mim, o que você acha que... Se você fosse coordenador de curso e eu fosse seu professor, se você disser assim, Cláudio, faz o plano de ensino da disciplina que você vai dar agora. Ou me ajuda a montar a matriz curricular. É óbvio que eu vou dizer para você que a minha área de formato de trabalho tem que ter 10 disciplinas. É verdade. É óbvio. Sem dúvida. E eu vou convencer... Aí vai chegar o outro professor, o outro professor, o outro professor. Como, por exemplo, também que é uma parte do modelo acadêmico. Usando agora a engenharia de exemplo. Todas as faculdades são assim. Você vai na engenharia, principalmente na civil, 3, 4 cálculos integrais, 1, 2, 3, 4. Física, 1, 2, 3, 4.
Quem é que geralmente dá uma disciplina de matemática para engenharia? Não é um engenheiro, é um matemático. Sim. Quem é que dá aula de física? É um físico. Aí o aluno fica lá, faz A1, faz A2, faz A3, faz a cálculo 4. Ele nem entende porque ele precisa daquilo. Só que o professor de física, por ser um físico, ele não chega para o aluno e fala assim: ô Cláudio Costa, por que um prédio balança, quanto mais alto ele for, mais ele balança com o vento? Hã? É física. É física. Só que ele não, e o aluno, como o ensino é fracionado, o cálculo 1 com o 2, com o 3, com o 4, a física. Então entra o professor de física, dá aula de física. Boa noite, sai, entra não consegue amarrar. A gente passou por isso, né? Então tem que ter, e você então acaba perdendo horas e horas e horas aula com essas disciplinas todas, não que elas não tenham que ter, claro que elas têm que ter. O MEC manda ter. Só que chegar e é isso que interessa o aluno. Agora, Cláudio, quando você tocou um ponto importante, porque o que a gente ouve, né? Ainda hoje eu estava lendo uma matéria que os fundos de capital, de investimentos, estão caçando agora escolas de ensino básico. Então eu tenho duas questões importantes que me preocupam. E acho que é um desafio para vocês também, que é a qualidade do aluno que chega até a universidade, né? E a gente entende que o ensino básico ainda não é tão adequado. Citaram até nessa matéria a Finlândia como tendo o melhor programa de educação que tem e tudo mais. E nesse balaio todo, qual é o papel do Estado? Né? Porque você mesmo falou, vocês são regidos pelo MEC também. Sim. E como é que funciona? Como é que, independente de vocês terem o desafio de se ajustarem a essa nova demanda, é preciso que tenha vontade política, né? Para que também sobrem investimentos. A gente sempre fala muito sobre pesquisa, verba para as pesquisas e tudo mais. Como é que funciona tudo isso dentro do ecossistema em que a universidade atua? Olha, eu acho que, quando você fala de ensino superior, essas diretrizes de curso que eu te falei, algumas delas são até mais recentes, de 18, 19. Geralmente, quando elas saem, elas têm 2 a 3 anos para você implantar aquela matriz nova. Mas você tem cursos que a matriz, não digo década de 60, vou ser exagerado, acho que de 60 não tem mais nenhuma. Mas, assim, uma de 2000, 90 e alguma coisa. Então, como é que você pode, mas foram reescritas em cima de uma de 60, né? Então, como é que você pode pensar uma diretriz curricular que diz aquilo que você tem que... Né, um currículo básico para o curso, fala de estágio, fala se precisa ter o trabalho lá, o TCC ou não. Como é que você pode fazer uma matriz e receber uma visita de MEC, que você tem que demonstrar que aquilo está aplicado, né? Pensando num negócio de 20 anos atrás. Sim. Né? Indo para a questão do ensino básico, eu acho que isso é uma coisa, estava até conversando isso outro dia, muito visível. Antigamente, assim, meu pai mais dizia o seguinte: fiz agronomia na Federal do Paraná. Sempre estudei em colégio particular, sempre, em colégio luterano, depois em colégio marista. Eu não lembro do meu pai reclamar de preço da mensalidade. Mas minha irmã fez odonto na Federal do Paraná também estudou em colégio particular. Mas o que meu pai sempre dizia para nós dois? Vocês tratem de estudar e passar na faculdade pública, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade privada. E isso você constata muito hoje. Antigamente não tinha, ProUni não existia. Sim. O FIES, que se chamava Crédito Educativo, era uma cabeça de bacalhau, porque existia e ninguém conseguia, que tinha que ter tanto fiador, tinha que ter tanta coisa que quem tinha tudo aquilo podia pagar. Não precisava. Então, assim, e as faculdades, os cursos, eram poucas faculdades, universidades, e a mensalidade era muito alta. Sim. Em compensação, os colégios não eram. O que aconteceu? Não que fosse barato, mas não era. Começa a nossa conversa. Com esses grupos grandes que entraram no ensino superior, derrubaram os preços da mensalidade, o que aconteceu? E o ensino básico público, cada vez mais o nível caiu. Por que caiu? Porque, infelizmente, isso não é partidário. Não estou dizendo que é de partido. No Brasil, o ensino nunca foi prioridade de nenhum governo. De nenhum governo, isso não sou eu que digo. Estou repetindo que nem papagaio. Todo mundo fala isso, né? Como o ensino básico está cada vez mais fraco, isso criou oportunidade e uma necessidade
dos colégios ser cada vez melhores. E os colégios que, na nossa época, os pais tinham que pagar inglês por fora, não sei o que por fora, judô por fora. Hoje está tudo incluso no colégio. Sim. Incorporado. Só que isso encareceu o colégio. Encareceu o colégio. Né? Então, se você for ver, hoje tem São Paulo tem colégio de 10, 11 mil por mês. Uhum. E um monte de 5, 6, 7. Né? E a faculdade de R$200. Ou seja, educação hoje é um serviço relativamente caro. Porque ele é caro, ele não pode ser barato. Sim. É que nem o EAD. Se você for ver o EAD fora do Brasil, ele é mais caro do que o presencial. Uhum. Porque ele envolve a tecnologia que no presencial não tem. Tá. Só que no Brasil, quando ele começou a ser trabalhado, e por exemplo, nos grupos grandes, se vendeu assim, ele é barato porque nem professor tem. Como que não tem professor? Quem gravou aquele conteúdo? Não é que saiu aquilo? Nada. Né? Alguém fez. Alguém fez. Então, assim como, por exemplo, eu já trabalhei em empresa de capital aberto, de educação, mais de 10 anos atrás. Naquela época, existia uma regra de que não se compra instituição com medicina. Porque a medicina só dava trabalho, porque é um curso muito complexo, Sim. e despesa. É um custo caro até para realizá-lo, né? Operacionalmente no curso caro. É. Agora, o que tem de grupo novo, grupo grande, desculpa, inclusive multinacional, comprando só instituição com medicina. Porque o ticket médio é alto, a evasão é baixa e a inadimplência é baixa. Então, isso é mudança de cenário. Então, a gente vai ver cada vez mais esses grupos grandes, ou nem todos, investindo os colégios de rede, como já tem vários, né, com ensino excelente, porque é o potencial do mercado de educação hoje, ensino básico. Então, só que, por mais que todo mundo fale isso, né, isso todo mundo fala, todos os países, não vou nem falar dos evoluídos, como você falou de Finlândia, todos os países emergentes, como Coreia, investiram em quê? Em ensino superior ou ensino básico? É. Não adianta você fazer ensino superior se não te souber tabuada. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? E o que a gente vê hoje, esse desafio de o jovem ingressar no mercado de trabalho é uma coisa tão forte, tão latente, e que recentemente eu vi uma matéria da própria Finlândia, né? Traduzi ela para o português, no LinkedIn, numa mídia, que era uma entidade de classe finlandesa reclamando da falta de iniciativa por parte dos jovens de virem na busca de um emprego. Então é uma dificuldade, né? Então hoje, quando a gente discute no ambiente empresarial, de uma certa forma o próprio governo é o grande concorrente com os incentivos e subsídios de ajuda que realizam nesse sentido. É óbvio que tem uma faixa da população que demanda essas necessidades, isso é inquestionável. Mas é impressionante o número de jovens que não têm interesse de ingressar no mercado de trabalho e, obviamente, até de fazer um curso técnico ou de graduação. Mas você sabe que isso é a diferença, Cláudio? Eu falei, quando eu estava nesse grupo grande aí em 2008, 2010, o bom desses grupos grandes é que eles têm muito dinheiro para fazer pesquisa. Sim. Né? E umas pesquisas feitas por empresas muito boas. Foi feita uma pesquisa já naquela época de que local, que número, né, numa ordem, o pagamento da mensalidade ocupava de prioridade. Está lá para trás. Só de medicina que não. A medicina, os pais veem aquilo como investimento. Veem como investimento. Incrível Os isso, outros hein? cursos veem como despesa. Como despesa. A gente, quando pega o nosso levantamento aqui de aluno que tranca matrícula, por que está trancando matrícula? Porque eu não estou conseguindo pagar a mensalidade. Tá, mas você perdeu o emprego, alguma coisa? Não, porque eu troquei de carro. Então, nesse estudo lá daquela época, até a despesa com a balada era antes do pagamento da mensalidade. Caramba. Então, quando o dinheiro apertava no orçamento do aluno, a primeira coisa que ele cortava, a faculdade. Ou deixava de pagar, ou trancava a matrícula. Porque ele não vê como investimento. Então, a educação não é vista no Brasil, infelizmente, principalmente a superior, não é vista como prioridade. Sei que todos os programas do governo, falei de novo, sem ser partido, pelo amor de Deus, mas todos os programas do governo, de bolsas e tudo mais, amarram em quê? Tem que ter os filhos no colégio. Agora, Cláudio, olha, eu converso sim com os executivos de RH todos os dias e é muito claro, em qualquer análise curricular, por mais que fala que não é importante, o primeiro ponto que os caras olham é a formação acadêmica do indivíduo.
Entendeu? Então, eu acho que hoje, nos critérios de seleção para determinados cargos, eu diria, talvez de um nível técnico para cima, a formação acadêmica ela é fundamental. Senão o cara não passa nem da primeira fase, se ele não tiver formação acadêmica. É óbvio que o cara que fez administração, fez economia, até direito, marketing, ele pode ir para vários canais, né? Vários segmentos aí da economia. Mas se ele não tem a formação acadêmica, isso é um demérito para o cara. Num processo seletivo, eu não tenho dúvida disso. É pré-requisito. É pré-requisito. Deixou de ser um diferencial. Então, a gente pode falar que o mundo mudou, mas o inglês, o conhecimento de um segundo idioma, de um terceiro idioma, entendeu? A formação acadêmica, uma pós-graduação. Então, um executivo que tem hoje uma pós-graduação em gestão de projetos, Sim. por exemplo, toda empresa tem projeto. E a complexidade de você trabalhar dentro de um projeto, ela é importante se você tem algumas linhas gerais de como proceder. Então, eu vejo que isso ainda ela é determinante. A diferença fica muito clara. Qual o caminho que o aluno jovem quer seguir? Sem dúvida. Se ele quiser entrar numa empresa, isso é importante. Mas hoje ele não quer mais. Ele quer ser influencer. É isso aí. Gamer. Eu também queria. Todo mundo queria. Então, aí que está a grande guinada da escola. Vocês, eu acho que vocês tomaram uma decisão muito interessante, que foi essa questão do empreendedorismo, que vocês colocaram no curso de graduação, Cláudio. Acho que era até para criar essa mentalidade, porque depois o modismo da startup, ele obviamente que ele não deixa de ser um negócio, mas ele é um modismo. Hoje já começa a se estabilizar um pouco mais, mas ainda ele é pujante. Essa visão, essa metodologia de análise, de ser empreendedor, de cultura, que a gente chama de cultura startup, isso é muito importante para um profissional que está ingressando no mercado de trabalho. E vocês saíram na frente nesse posicionamento, né? No curso de vocês. Na verdade, eu falei, tudo vem caminhando. Tudo vem caminhando. Tudo acontece no seu momento certo. A gente foi procurado exatamente por isso. E fecha com o que a gente falou da própria GEF, dessa proximidade da academia, que é o quê? Se a gente está falando de uma proximidade entre empresa, não só a indústria, empresa e academia, porque tem coisas, sempre falei isso, há muitos anos falo isso, tem coisas que para uma empresa, é muito difícil de conseguir fazer e muito caro para ela fazer. Sim. Né? E coisas que para nós, como academia, é assim, porque a massa crítica é nossa. Sim. Então, assim, quanto é que custa para uma empresa a coisa mais simples, aqui na RTV? Se precisar de desenvolver, você está com consumo de ar muito grande. A conta de luz está muito alta, porque a lâmpada não é de LED. Por exemplo. Ela mas se não fosse. Quanto é que custa para o TEL chamar um engenheiro elétrico aqui para fazer um estudo de redimensionamento disso, daquilo, não sei o quê? Gente, será que um aluno lá nosso, engenharia elétrica, não podia fazer um TCC? Sem dúvida. Apoiado por um professor? Sem dúvida. Ou por um professor que não vai cobrar dele o que o engenheiro elétrico cobraria. É verdade. Né? E traz os alunos aqui. O professor chega aqui e diz, tá vendo essa lâmpada aqui? É assim que funciona. Então, a gente criou, a essência dessa startup é que as empresas, começando pela GEF, ou seja, começando pela indústria, demandem ao EMC, olha, como o TEL, estou com problema de consumo de luz na minha empresa. Esse núcleo de empreendedorismo vai, se é uma demanda de luz, isso está ligado, provavelmente, a um curso de engenharia elétrica. Tem uns que são óbvios, tem uns que não são tão óbvios. Né? Chama o coordenador, e assim a coisa começa, e aí joga para os alunos. A gente está com uma demanda assim, lá da RTV. Vocês querem ir lá fazer uma visita técnica? Vocês querem fazer? Queremos. Vai que nisso se desenvolve um novo medidor, como já aconteceu. Tem um do SEMAI aqui, que foi os alunos de engenharia que desenvolveram, que reduz conta de água. Mas, Cláudio, eu acho que eu não sei se vocês tinham a ideia da dimensão desse tiro que vocês deram, mas isso, na minha opinião, dá uma visão de modernidade para a própria universidade. Sim. Em que é como se o aluno tivesse usufruindo de um hub de inovação. Exatamente. Não é verdade? Isso. Então, eu vou num polo digital, eu vou num hub de inovação, ele está indo na universidade
aprendendo todo um conteúdo que ele necessita para a oportunidade da vida dele, mas também está aprendendo práticas de empreendedorismo, de cultura startup, que vão ser importantes para ele profissionalmente. E acho que isso, até do ponto de vista de marketing, Luiz, acaba sendo fantástico. Um ganho direto. É um ganho direto. É um ganho de atratividade que o aluno vê. Olha, vale a pena eu frequentar o campus. Mas né? Você sabe, Cláudio, que isso foi uma discussão no bom sentido. Quando saiu o modelo acadêmico, muito lá com os coordenadores. Eles demoraram muito a entender o que eu estava falando. Deviam achar que eu estava maluco. Né? Às vezes você parece um pouco... Mas o mundo é feito de maluco, né? O mundo não é feito de conformista. É que sai Se não for de internação... É aí que saem as boas ideias, né? Tem umas que são. Mas isso também, quem trabalha comigo sabe, eu não tenho medo de errar. Aliás, nunca tive. Então, vamos fazer? Se der errado, a gente volta. Faz parte do contexto. Mas quando eu estava explicando o modelo acadêmico, a gente tem um componente curricular lá, que vai do começo ao fim, que se chama Vida e Profissão. Tá. Acompanha o aluno no ambiente virtual, no EAD, desde o primeiro ao último dia lá dentro. E esse componente aí, não é a disciplina, não reprova. Né? Eles demoraram muito a entender como é que não reprovava. Falei, é um componente. Ele é obrigatório, mas não reprova. Porque é o seguinte, lá ele tem 3 pilares. Ele está sentado em cima de uma parte de... Vamos colocar... que estou voltando para soft skills. Uma parte... Bom, as palavras de chave são escutar, amparar, orientar. Então, uma são as ferramentas de gestão de carreira. Por que só a empresa tem branding? Não existe branding pessoal, por acaso? Você não é empreendedor da sua carreira? Sem dúvida. Um médico não é empreendedor? Sem dúvida. Hoje em dia, os médicos dentistas estão tudo no Instagram. Perfeito. É um empreendedor da sua carreira. É isso né? aí. Você vai na entrevista de emprego, você tem que saber vender seu currículo. Aliás, você que é médico, você tem que estar nas mídias, né? E outra coisa que esse branding de carreira profissional enxerga, que é uma coisa que o jovem não escuta, porque a gente não escutou. Tem que dizer assim, ô meu filho, se você quer ser um desembargador, não dá para ter tatuagem de cobra na cabeça. É verdade. Infelizmente. Aquilo que você postou no Instagram, aquele vídeo que você postou lá na balada lá... Não tem dúvida. Um headhunter vai achar. Nunca sai de lá. Empresas mais críticas no processo seletivo, elas vão nas mídias do Só que o jovem não entende isso. Ele acha que aquilo lá é assim. O outro é uma parte existencial. Isso aí é parte também além do brand pessoal, na parte de carreiras. Tem o CHA. Habilidades, competências, atitudes. Também tem uma parte mais psicológica, que é um psicólogo existencialista que trabalha, que são as relações interpessoais. Né? Nisso também tem uma coisa que a UMC foca muito, sempre focou, desde a sua origem com o padre, isso não se falava na época dele, isso vem da reitora, isso vem de mim, isso vem do Luiz, apesar da parte administrativa, de cuidado administrativo, que é o seguinte, a parte de inclusão e diversidade. Sim. Eu sempre falo isso, como é que um profissional vai chegar no mercado de trabalho e ele vai aceitar um chefe, uma chefa mulher, né? Um chefe homoafetivo ou uma chefa homoafetiva. Sim. Como que ele vai aceitar isso? Ou PCD? Se dentro da instituição, na cadeira do lado, ele não aceitou. É verdade. Se a gente é uma academia, a inclusão começa da gente. Sim. A gente tem que... Não é ensinar, que botamos soft skills. É vivenciar. Ele tem que viver isso. Tem que viver isso. Isso não aprende, ele desenvolve. Né? Porque no ambiente de trabalho isso não é permitido. Né? Não é nem politicamente correto. Isso não pode. E a parte de currículo, né? Falei que eles não entenderam. Quando eu falei, gente, tem as oficinas de currículo, de entrevista, de dinâmica. Falei, por que não é obrigatório a frequência com reprovação? Falei, porque isso tudo está no ambiente virtual. Durante o curso inteiro. Se o aluno acha, eu não preciso de entrevista de emprego, eu já sei tudo que eu sei. Fazer currículo? Eu sei fazer currículo. Ele não é nosso filho. É verdade. Não adianta pegar pela mão, filhinho, senta aqui, eu vou te ensinar a fazer currículo. Não vai adiantar. É verdade. Mas um dia, quanta coisa a gente se lembra depois que se forma? Um dia esse ex-aluno, vai ser um ex-aluno, vai numa entrevista ou vai passar por um momento na vida dele que eu tenho certeza que ele vai lembrar. Absolutamente. Putz, tinha um troço desse lá na UMC e eu não fui. É isso aí. Nossa obrigação, mas a nossa obrigação foi a obrigação de vocês fizeram. Concordo com você.
Agora, você falou um pouco da questão administrativa. Talvez me falte um vocabulário mais técnico, mas eu sei que recentemente aí vocês foram reconhecidos pelo MEC com uma nota Recredenciados. Recredenciados com uma nota fantástica. Eu sei que vocês dois sofreram bastante nesse período, né? Porque eu me lembro os desafios que vocês encontraram pelo cronograma, né, Luiz? Era um cronograma extremamente apertado, tinham que fazer uma série de pequenos ajustes ali, e era realmente uma validação importante e bastante criteriosa. Conta um pouco para nós aí como é que se deu tudo isso e o que isso representa, até para a sociedade entender o que significa isso, o que isso representa para a universidade, esse recredenciamento. Bom, você vai falar para a administrativa? Senão eu explico das coisas de MEC. Você pode falar que é o mais Só eu falo? Você chama professor também? Só professor fala, inferno. Deixa ele falar. Nesse ponto, o MEC é o critério mais importante. Isso só acontece de 10 em 10 anos. Para nós. Né? Para nós, então... A gente tem, em termos de MEC, né, alguns que a gente chama de atos... Só lembrando, a gente falou um pouquinho antes, né, Luiz? E não querendo... né, mas a gente tem que falar... É muito fácil você perder o título de universidade, mas é muito difícil para você ganhar o título de universidade. Mas a gente tem, em termos de MEC, o que a gente chama de atos autorizativos. Né? Então, de curso, né? Eu chamo de curso e de instituição. De curso, você tem a autorização do curso, para quem não tem autonomia, ou no caso, alguns cursos regulados, como medicina, você tem que pedir para o MEC. Direito também, psicologia. Os outros, se você tiver autonomia, que só quem tem é centro universitário ou universidade, você pede. Depois você abre o curso, começa a funcionar, tem o famoso reconhecimento de curso. Se o curso você chama o MEC, para ver se aquilo que você mostrou na abertura é verdade. Isso se E aí ele deixa você emitir os diplomas. Você recebe ele. E você tem, em termos de instituição, o credenciamento e o recredenciamento. O credenciamento é quando você quer abrir uma instituição de ensino. Você abre como faculdade. Né? Então você abre tudo, vincula alguns cursos a esse pedido. Depois que ela é credenciada, ela pode começar a funcionar com aqueles cursos que foram autorizados junto com o credenciamento. E aí, dependendo se ela é uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade, e com a nota que ela tira, que também é até 5, o máximo é 5, igual de curso, se tirar 1 ou 2, muito obrigado, você pode baixar a porta. Putz. Acabou. Se for credenciamento, você nem abre. Né? Nem abre. Se você tirar 3, beleza, está aberto o curso, está aberto o curso ou reconhecido o curso, e também está credenciado ou recredenciado a instituição. E a gente, como universidade, né, a diferença para quem não precisa ser mais alta. Para quem é universidade, grande diferença para quem não sabe, a diferença de uma a faculdade não tem autonomia para nada, ela não abre curso, ela não aumenta vaga, ela não diminui vaga, tudo ela tem que pedir para o MEC. Centro universitário e universidades têm autonomia para abrir curso, fechar curso, aumentar vaga, diminuir vaga, exceto os cursos regulados. Só que do centro universitário não é exigido pesquisa e estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Das universidades, por isso que elas são muito mais complexas e mais caras de se gerir, você é obrigado a ter pesquisa, iniciação científica, os núcleos de pesquisa. E você, para ser universidade, tem que ter no mínimo 4 mestrados e 2 doutorados reconhecidos pela CAPES. Né? Então, quando existe essa visita de recredenciamento, que o último nosso foi em 2010, com uma portaria, demora a sair, em 2012 por 10 anos, a gente agora teve a visita, que nunca, eu trabalho nisso há mais de 20 anos, nunca existiu visita no MEC em julho e janeiro. Nunca existiu. Caramba. A nossa avisaram lá pelo dia 15 de junho, que ia ser dia 5 de julho. Caramba. Com um professor, que a própria convenção coletiva dos professores é férias de 30 dias, eu não posso chamar os professores. De 400 foram 170, eu acho que tá bom. Tá bom. Para as férias, né? Então, quando vem o recredenciamento, eles veem não só todos os cursos de graduação, como vem a pesquisa institucional e os programas de estrito sensu de mestrado e doutorado. Então, obviamente, a complexidade é muito maior, né? E ainda por cima, o MEC muda suas regras. O recredenciamento até então tinha ficado pelo MEC visita presencial. E nisso o MEC mudou, sem mudar o papel, e passou a ser virtual. Caramba. Então você imagina que a gente teve que digitalizar 400 pastas de professor. Meu Deus do céu. Fica meio pesadinho para subir na nuvem. Sem dúvida. Quase caiu a nuvem na nossa cabeça. Haja nuvem. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foram 3 dias de visita, 4 dias. E nós tiramos 5.
Puxa, parabéns. Agora está tramitando no CNE, que é o fluxo. Então, saindo a portaria, nós teremos um recredenciamento por 10 anos. Aí, quando voltar daqui a 10 anos, eu estamos aposentados já, né, Tati? Aí não é mais que a gente. Brincadeira. Vai cair na nossa cabeça, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Pô, Cláudio, muito bacana isso. Luiz, e aí? Como é que foi a parte administrativa? Eu vi que teve uma série de obras lá na universidade também. Infra e estrutura nossa é nota 5. Puxa então, vida. é nota Assim que tudo. Que bacana. Nós tiramos 5 em tudo. Então, a escola tem que ter algumas instalações típicas, e tudo isso é avaliado. O que influi da área técnica com a área acadêmica é mortal. Pra vocês terem ideia, eles visitaram várias salas de aula, não todas, né? Temos muita sala para eles visitarem, virtualmente com o celular ligado. Caramba. E geolocalização. Eles pediram para passar o dedo e mostrar na porta de cada sala, em braille, o número da sala. Caramba. Software nos computadores, software para deficiente visual, software para deficiente auditivo, teclado adaptado, tudo. Porque hoje em dia, grande foco das visitas, principalmente de credenciamento e recredenciamento, é a questão. Só que a gente tem um defeito de achar, automaticamente, quando se fala em acessibilidade, a gente pensa em rampa de cadeirante, acho que vem na cabeça de todo mundo. Não, você tem 3 tipos de acessibilidade. Você tem atitudinal, você tem a inclusão, é acessibilidade. Caramba. Então, eles viram tudo isso, a autoavaliação institucional. Então, se não fosse essa parte do Luiz Carlos, que os caras realmente mandaram, e é uma coisa que eu falei, porque eu sempre falo em visita do MEC, seja virtual ou presencial, aqui não tem porta fechada. E também não tem cheiro de tinta. Porque o avaliador não é bobo, ele sente cheiro de tinta. Ah, não, já são E caras os alunos preparados. entrevistam alunos, entrevistam docentes. Então, você acha que os alunos não vão dizer assim, ontem não tinha computador, não. Chegou um caminhão hoje cedo. Você acha que os caras não vão falar? Sem dúvida. E falam. Lógico. Bom, senhores, olha, a gente já está terminando o nosso podcast. Eu, particularmente, aprendi muito hoje, mas tenho aprendido bastante com a minha convivência com vocês. É impressionante o apoio que vocês dão para a AGF. A gente tem feito inúmeros mutirões de emprego, utilizando os laboratórios de TI que a universidade tem. Se eu não me engano, são 21 laboratórios. Multiplataformas. É fantástico a gente poder receber candidatos a emprego sem fila, sem nada, que tem acesso à plataforma digital de emprego da AGF. Tudo isso extremamente bem organizado. Com certeza vocês contribuíram para mais de 3 mil contratações que foram feitas nesses últimos 2 anos e meio da AGF. Vocês sempre estão com portas abertas. As nossas expectativas para 2024, Luiz e Cláudio, são muito positivas. Pelo menos 4 ou 5 empresas querem ter o que eles chamam de universidade da empresa, né? Corporativa. Universidade corporativa, tá? Numa parceria com vocês. Uma delas, não vou dizer qual é, já mandei o projeto, inclusive, que eles pediram. Tem uma segunda que já está valendo. E é das grandes. E é das grandes. Bem grandes. E isso é muito legal. Talvez seja, não que seja tão novidade, mas é um modelo de negócio que só fortalece a ideia que a graduação ela é importante no mercado de trabalho. Porque talvez uma das maiores empresas do país hoje está estruturando essa universidade corporativa com a universidade, com a UMC. E que tem algumas empresas, inclusive, abrindo universidades. Sem dúvida. Mas que sai do foco da empresa. Né? Sai do foco. E para que isso se você já tem toda uma expertise, toda uma estrutura, até física, para atender essas demandas, né? E toda instituição de ensino tem de tarde as instalações físicas totalmente ociosas, não tem aula de tarde. Isso a gente não tinha quando a gente começou a discutir a ideia de ter a universidade, não passava esse tipo de solução. E a gente vê que isso é uma realidade muito bacana. Fora isso, tem os laboratórios para adequar mais ainda o aluno à necessidade empresarial. Então, a gente tem feito vários movimentos nesse sentido. Então, acho que 2024, se Deus quiser, vai ser marcado aí por mais um plano de crescimento e de sucesso e de aproximação entre a indústria, o setor de serviços, né, o setor empresarial e a academia através da universidade. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham
gostado de participar. Acho que vai ser bacana essa dinâmica. E, obviamente, que a gente conta com a parceria de vocês aí por um longo tempo. Campanha, né? Tamo junto. Né? Tamo junto. Tamo né? junto. Não deixei nem ele falar. Mas como eu tinha falado, falar de UMC, falar de educação... Cláudio, você chama um professor, eu e acabou. você adoramos. Eu tinha reservado 2h30 para o podcast, mas Aí ninguém ia ouvir. o Theo falou que não ia ser produtivo. O Theo sabe que eu vim gravar um aqui, falei 2 horas. Um inferno. Tá bom, senhores. Um prazer grande. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de estar junto com todos aí, né? Com todos os amigos, em mais um podcast da AGEF em parceria com a TV Diário, dentro do projeto Ação em Rede. Forte abraço a todos aí.